Boa noite, paz seja convosco. É uma alegria novamente estar com vocês nesse culto online. Hoje nós vamos falar sobre práticas de virtudes. O que é uma virtude? Nós às vezes não paramos para analisar algumas palavras que são de suma importância na nossa vida. Nesse domingo de família, eu sei que você já está reunido aí com a sua casa, prestando atenção daquilo que nós vamos compartilhar juntos. Eu sei também que, sobretudo, existe uma expectativa de logo estarmos unidos novamente, como corpo, como igreja, presencialmente. Mas, por enquanto, mantemos o cuidado e a perseverança de continuarmos na fé no Senhor e nos unimos em Cristo através da Palavra de Deus compartilhada. Eu quero abrir com você em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler até o 9. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero sempre fazer você repensar junto comigo sobre o que o Senhor tem feito em nós através do Espírito Santo. Quando falamos de virtude, estamos falando de algo sobrenatural em nós, visto que nós temos um pecado em nós que somos transformados através da Palavra de Deus. E se não estamos sendo transformados, existe algo que às vezes nós não notamos, mas não estamos progredindo, mas sim regredindo. E a Palavra de Deus nos ensina a nós continuarmos a progredir na fé, na esperança e no amor. Então eu quero convidar você a nós abrirmos esse texto. Nós vamos ler do capítulo 1 de 2 Pedro, do verso 3 até o verso 9. E diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas. Nós vamos parando, depois de lermos o total dessas escrituras, para entendermos um pouquinho melhor. Pelo poder de Deus nos foram concebidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Verso 8, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos e nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos antigos pecados. Agora eu quero ir parando com você em alguns pontos. O primeiro começa a dizer sobre pelo poder de Deus nos foram concebidos. Poder de Deus, em uma palavra que hoje é muito falada, nos dias de hoje, existe até um movimento chamado Dunamis, ou Dunamis, que é poder de Deus. Eu separei aqui alguns outros textos que eu quero compartilhar no decorrer dessa mensagem. E o primeiro, quando fala de poder de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 19, vai dizer: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou como cabeça de todos e de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo.
a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer situação ou circunstância. Poder de Deus. Existe um poder de Deus agora compartilhado, concedido a nós. O texto está dizendo que, primeiro, assim, olha, pelo poder de Deus nos foram concedidas. Foi concedido alguma coisa. E as coisas que começaram a ser concedidas, que diz no texto, é a vida e a piedade. Mas a vida e a piedade são uma virtude de Deus em nós, agora produzida através do Espírito Santo. Se nós não entendemos o que é virtude, eu separei aqui, virtude significa excelência moral. Nós precisamos entender que a excelência de Deus quer nos transformar a nossa moral, ou seja, entre aspas, o nosso caráter, podemos dizer propriamente dito caráter. O Espírito Santo molda o caráter da igreja. O poder de Deus molda o caráter do ser que reflete na igreja. Eu sempre gosto de fazer uma leitura em que nós não somos igreja sozinhos. Deus não nos criou seres únicos para andar sozinho. Existem pessoas ao nosso lado que nos completam. Existem dons que o Espírito Santo derramou para cada um de nós, e eu vejo isso como virtude também de Deus na nossa vida, em que nós não temos a plenitude de tudo na nossa vida dos dons. Diz que Deus derramou sobre a sua igreja vários dons para que o aperfeiçoamento dos santos acontecesse. Eu e você somos fruto de virtude de Deus em nós, mas que nós completamos através de Cristo. O texto está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Se nós entendemos essas virtudes que começam a transparecer como vida, vida não é o que nós vivemos aos nossos olhos humanos. Vida é aquilo que Deus tem para nós como virtude na sua totalidade. Eu quero que você analise o verso 3, fala sobre foram concedidas também graça. E quando fala graça, favor imerecido, concedimento de Deus é graça, é favor imerecido, concedido para um propósito. E aí fala vida e piedade. Vida só se chama vida se tiver um propósito. E piedade fala de uma virtude de Deus em nós. Nós, pela misericórdia de Deus, nos tornamos homens piedosos. E quando fala piedade, fala de impacto de vida. Não tem nada a ver com doação, donativos. Isso é uma parte da piedade de Deus em nós, de nós amarmos o outro através de até entregarmos aquilo que temos ou daquilo que nós podemos repartir. Mas a sua totalidade de virtude de Deus em nós significa propósito. Vida não é uma mera existência. Tem pessoas que estão achando que vivem, mas estão simplesmente acordando pela manhã, fazendo os seus afazeres, indo trabalhar, ou nesse momento estão mais fechadas, esperando algo, mas não tem vida, ela não tem prospecção de vida. Por mais que ela tenha sonhos de crescimento, por mais que ela tenha projetos de crescimento, eu quero reforçar aqui que vida plena é só através do Espírito Santo como virtude de Deus em nós. E vida é transformação. Entenda que a natureza e tudo que há no mundo existem processos, então existe vida, mas tudo está se encaixando conforme o Criador deixou. O homem, por ser racional, ele só tem vida quando ele volta a se conectar com o Criador. Aí a virtude da vida começa a fazer sentido para ele, senão ele está como se fosse no mundo que nós estamos, mas totalmente perdido com seus propósitos. Ele vive uma mera existência sem ter a virtude do Espírito Santo nele. Por isso, há um sofrimento. Talvez muitos de nós venhamos perguntar por que tanto sofrimento no mundo? Por que essa pandemia está acontecendo? Por que cristãos são perseguidos? Por que crianças morrem? E aí a gente começa a fazer dissoluções dos nossos pensamentos, não entendendo que nós podemos ser completos em Deus. A virtude do Senhor em nós nos traz segurança e nos traz paz. Se você está no Senhor, você está seguro dos propósitos de Deus que Ele tem para a sua vida. Você até olha ao seu entorno, à sua volta, e vê a dificuldade que as pessoas têm, mas elas têm porque não conhecem a Deus ainda.
ou porque não entregaram sua vida totalmente a Ele. Não entregaram a vida totalmente a essa virtude. E eu quero ir para frente no verso 4. Eu gostaria que, se você puder pegar a sua Bíblia novamente, ou o seu aplicativo aí, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui está falando, ser coparticipante da natureza divina significa que Deus, Ele quer compartilhar conosco aquilo que precisa ser nutrido e, após ser nutrido, há um crescimento. Todas as vezes que nós analisamos natureza divina, ser coparticipantes da natureza divina, a natureza divina ela quer ser crescida em nós, mas para isso nós precisamos ser nutridos nela. Ser nutridos nela, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança de glória. Quando está falando que Deus quis revelar Cristo para nós, está dizendo de uma esperança de glória. E quando fala de gentios aqui, como está em Colossenses, isso também inclui eu e você. Lembre-se que no Velho Testamento, quem estava incluído como povo de Deus simplesmente era Israel, o povo escolhido. Quando Cristo veio, Ele veio não só para os judeus, mas veio para os gentios, bárbaros, citas e assim por diante, como também Paulo cita nas suas cartas. Eu e você fazemos parte de um plano, fazemos parte de uma virtude. E eu quero sempre ressaltar aqui a palavra virtude, porque nesse texto nós vemos mais de 3 vezes ela citada aqui. Virtude, eu volto a dizer, é uma excelência moral, é uma mudança de caráter. Uma vida cristã sem mudança transformadora diária não é uma vida cristã. Porque a cada passo o Senhor está nos transformando através da sua palavra. E ser coparticipantes da natureza divina significa que parece que os nossos olhos vão se abrindo a cada dia que nós vamos conhecendo a Deus. Por isso que existe um texto assim, eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. Não é simplesmente eu conhecer o nome de Deus, não é simplesmente conhecer o nome de Jesus e saber um pouquinho da história, onde replica que Jesus morreu por mim e que Ele ressuscitou ao 3º dia e agora a virtude da vida está em mim porque Deus me deu vida na cruz. Não é somente isso, mas é o dia a dia. Como reconhecer? Eu tenho postado algumas coisas durante a semana como reflexão para nós de como está o nosso ser. Eu sei que você precisa fazer isso particularmente com Deus, mas eu sempre entendo que também o encorajamento da parte dos pastores precisa haver para aquelas pessoas que nos ouvem. Afinal, o Senhor nos deu um rebanho para cuidar. E se nós não cuidarmos ou não entregarmos aquilo que o Senhor tem nos dado, estamos sendo negligentes com as virtudes que Deus tem feito na nossa vida. Eu gostaria que você, como sacerdote da casa, você, homem que está aí com a sua família, sempre fizesse questionamentos, boas perguntas à sua família e a respeito de você mesmo. Porque isso vai fazer com que as virtudes do Senhor venham ser transformadas na sua vida. Você olha para si, nós temos um grande problema, eu vou falar agora aqui para nós homens, nós temos um grande problema de assumirmos as nossas fraquezas e debilidades. Com isso, as virtudes de Deus não podem ser transformadoras na nossa vida, porque nós achamos que estamos sempre com a razão. E a palavra de Deus mostra que nós não temos razão em nada, a não ser que a razão única seja o Senhor em nós. Você, mulher que está aí, você também precisa fazer perguntas aos seus filhos e ao seu marido, não para acusá-los, porque nós já tentamos fazer com que as virtudes de Deus em nós sejam burladas pelo nosso pensamento. Eu e você precisamos chegar ao ponto de reconhecimento, reconhecer as nossas fragilidades. E quando eu falo de virtude, uma das virtudes de Deus em nós é que, se eu estou em Cristo, eu nova criatura sou.
As coisas velhas se passaram e as coisas novas estão acontecendo. Eis que tudo novo se fez. Então, a novidade de vida, que eu entendo aqui, e também a piedade, e eu volto a acrescentar aqui, piedade é um impacto de vida diferente. Se nós, como cristãos, entendemos um pouquinho sobre isso, nós vamos ver a nossa vida sendo transformada e com isso vai tomando uma dimensão entre as pessoas que nos conhecem. Eu gostaria de agora falar sobre os resultados da nova vida, ou da prática da virtude. O verso 5 vai dizer assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade a fraternidade e a fraternidade, o amor. Concentrar os nossos esforços é entender a dádiva divina em nós e se unir com o nosso esforço humano. Eu não quero aqui dar uma porcentagem, dizer que 50% são esforços de Deus e 50% do homem, porque 100% é esforço de Deus para nós. Entenda bem, eu sempre reforço isso porque eu entendo que nós estamos sempre caminhando para o abismo. Mas a misericórdia de Deus nos envia alguém chamado Espírito Santo, que faz começar a abrir os nossos olhos e entender a misericórdia de Deus em nós. O 100% de Deus é o 0% nosso. Mas a construção de esforço começa a agir através do Espírito Santo de Deus, que nos mostra aquilo que é pecado ou aquilo que nós precisamos mudar. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala sobre a lei e sobre a graça. O que seria de nós se só conhecemos a graça, sem a lei? A lei nos mostra o que realmente é pecado e o que realmente degrada em nós. Nós não estamos mais no tempo da lei, mas a lei existe para mostrar o quanto misericordioso Deus é. O quão maravilhoso ele é. Ele podia destruir o homem a partir do Éden, mas ele continua tendo misericórdia e graça. No Velho Testamento se chamava misericórdia, no Novo Testamento se chama de graça. Um favor imerecido de Deus, continuando um caminhar com o homem. E a virtude do Espírito Santo nos faz cada vez mais esforçarmos para sermos santos. Lembra do texto quando diz assim, sede santos como eu sou santo? Então, acrescentar a nossa fé. Eu sei que você diz assim, eu acredito em Deus. Eu já conheço Deus pelos seus benefícios que Ele tem feito na minha vida. Eu olho para a minha vida e vejo que muita coisa Deus fez. Isso é fé. Quando a sua fé agora entende um pouquinho sobre Deus, agora o primeiro ponto que diz assim, junto com a sua fé, precisa ter a virtude. E a virtude é transformação do seu caráter. Eu preciso crer em Deus, mas agora através da virtude, ser transformado com aquilo que Deus quer. E aí uma coisa vai puxando a outra. Daí fala assim, olha, da virtude o conhecimento, domínio próprio, perseverança, da perseverança a fraternidade e da fraternidade o amor. Então, existem pontos, passos. Eu sei que muitas vezes nós queremos correr e às vezes a gente brinca aqui, dizer que pessoas que são novos convertidos, elas amam tanto e que elas querem correr aos pés do Senhor, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo ponto, quem vai de 0 a 100 muito rápido, também pode desistir muito rápido. A construção, e eu volto sempre a falar ali de ser co-participante da natureza divina, quando nós falamos de natureza, estamos falando de processos. E quando falamos de processos, estamos dizendo que Deus age em processos. Nós vemos que você não nasceu da noite para o dia, nem eu. Existiu um processo
de incubação, um processo de crescimento, e depois do crescimento passaram-se 9 meses, alguns mais como eu, 10 meses, e a criança nasceu. Mas ela não nasceu pronta. Ela também teve que passar por um outro processo agora de crescimento. E esse crescimento faz com que a gente venha amadurecer. Toda a virtude do Espírito Santo de Deus em nós, ela traz um amadurecimento. Se nós entendemos que é um processo, por isso que é lindo, gente, nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que estamos num processo de amadurecimento para que Deus quer em nós. Virtude de Deus em nós é saber do melhor de Deus para nós, naquilo que Deus quer nos revelar. E eu quero ir um pouquinho mais adiante, no verso 8 diz sobre qualidades. Leia junto comigo aí. Porque essas qualidades estando presentes, quais qualidades? Conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Mas lembre só, fé, virtude em primeiro. Preciso acreditar em Deus e preciso ter a virtude do Espírito Santo em mim, para que as demais coisas venham ser conectadas na minha vida. Agora, estando presente essas qualidades, nós não nos tornamos mais nem imaturos ou inativos, como dizem outras traduções, e nem infrutíferos, porque no pleno do conhecimento do Senhor Jesus, nós começamos a transbordar essas virtudes e começamos a frutificar essa nova vida, ou esse novo caráter, essa excelência moral que se chama virtude para outras pessoas. E aí nós podemos pegar até aquele texto que muitas pessoas dizem e até não compreendem. Talvez você está compreendendo hoje sobre virtude e vai entender o que eu vou dizer. Esse texto diz assim: e vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E não fala da bondade em nós, mas fala da bondade de Deus através de nós. Isso é virtude. E conhecereis a diferença da mudança, da excelência moral, daquele que roubava e não rouba mais. E é esse texto que eu quero trazer aqui junto com você. Existe um texto que é dito assim. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Aí no verso 28 vai dizer assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos. Mas preste bem atenção, olha, a virtude sempre vai mais longe. Não é só não roubar mais, mas agora é trabalhar, e além de trabalhar, é repartir aquilo que se trabalha. Olha só que lindo. Vou ler de novo o 28, que é maravilhoso. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Está falando de virtude, de uma transformação, mas também está falando de piedade. Ou seja, está falando de vida e está falando de piedade. Agora eu entendo a virtude de Deus, eu não faço mais as obras enganosas, mas vivo em verdade, em excelência moral, e também agora eu entendo que além de eu construir isso na minha vida, eu preciso repartir com outros. Isso é maravilhoso. Então, entenda bem, virtude de Deus em nós nos trazem resultados de prática de vida. O verso 5, eu quero voltar um pouquinho, diz assim: por causa disso, concentre-se. Estar concentrado é dizer: Senhor, eu preciso estar totalmente ligado no Senhor. Eu sei que você, se não ouviu, existe um texto que diz assim: orai sem cessar. Estar orando sem cessar, está conectado em Deus com as suas virtudes, buscando sempre resposta dele. Jesus estava conectado o tempo todo com o Pai. Ele dizia assim: olha, eu não faço as coisas que eu quero, mas tudo quanto o Pai me diz. Assim, nós, como natureza, ser co-participante na natureza divina, é estar ligado com o Pai.
Eu não quero que você espiritualize aquilo que não é espiritual, mas também que não humanize aquilo que não é humano. Nós precisamos ter o equilíbrio do Espírito Santo, que sempre vai nos levar a um compreendimento das Escrituras. Jesus comia porque era humano e precisava se alimentar. Mas Jesus também dizia assim, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, existe o humano, mas também existe o espiritual. E isso é entender as virtudes do Senhor em nós. Saber que Deus nos fala coparticipantes da natureza, agora aqui na Terra, estamos coparticipando de algumas coisas. Mas em breve, no futuro, Deus quer participar todas as coisas conosco. Mas começa aqui. O reino de Deus foi trazido aqui. Nós fazemos parte desse reino maravilhoso. Eu e você podemos viver as virtudes do Espírito Santo. E eu quero que você note no verso 9, diz assim, quem não se permite a glória de Deus é cego. A visão é limitada e não existe glória divina. Com isso, você se torna inativo e infrutífero. Verso 9. Quem não se permite a glória de Deus é cego. E isso me remete a um texto que eu não quero fugir da palavra virtude, mas para nós entendermos um pouquinho mais, a virtude do Evangelho sempre traz uma nova visão para nós. Em Marcos, capítulo 8, vamos ler rapidamente, só para entendermos um pouquinho melhor. Marcos, capítulo 8, versículo 22, vai falar sobre a cura de um cego. E diz assim, então chegaram a Betsaida, e eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que ele tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? E o verso 24 diz assim, o homem recuperando a visão respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Aqui é maravilhoso, porque Jesus não faz o milagre em duas vezes. Entenda bem. Todo o poder e toda a autoridade foi entregue a Jesus. E Jesus sempre fazia coisas, milagres, ensinos, para que as pessoas compreendessem o reino dos céus. Ele estava revelando as virtudes do Pai através dele. E é isso que Deus quer fazer em nós. Mas, pegando esse texto, Jesus fala um pouquinho antes, no verso 8 em diante, vai falar sobre uma multiplicação. Depois, os fariseus e os escribas pedem um sinal, Jesus fala, nenhum sinal vai te ser dado. Depois, Jesus fala sobre o fermento dos fariseus para os seus discípulos. E agora vem essa cura desse homem. Mas você deve estar se perguntando, Jesus faz esse ato de cuspir nos olhos do homem e ele vê não claramente. Assim somos eu e você, se não continuarmos a caminhada com Jesus. Jesus faz isso para que os discípulos entendam que eles não estão enxergando totalmente. Eles não estão compreendendo o reino de Deus. Não é que Jesus não tenha poder para curar totalmente esse homem, mas aqui também é pedagógico. Jesus quer ensinar aos seus discípulos que a virtude do Senhor precisa continuar na sua vida. E se não, os nossos olhos vão começar a ver pessoas como árvores. Resumindo aqui nesse texto, voltando lá para o que nós estamos lendo, diz que se nós não conhecemos a glória de Deus, nós temos uma visão limitada, ou nenhuma visão. E o texto, continuando aqui em Marcos, diz que Jesus então novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. As mãos do Senhor precisam estar sempre sobre os nossos olhos. E quando eu falo nos olhos, eu já expliquei aqui, mas quero reforçar, os nossos olhos não são o que vem, mas é a nossa mente. Nossa mente precisa ser transformada pela virtude do Senhor. Se nós não somos transformados a nossa moral e a nossa ética, o mundo nunca vai conhecer ao Senhor. Nós podemos falar de Jesus, podemos falar sobre milagres, podemos falar sobre testemunhos, mas as pessoas vão notar de como nós somos
ou como éramos, e aquilo que Deus está fazendo em nós. Eu entendo que o Evangelho em nós é a esperança de glória. E quando fala esperança de glória, significa que as virtudes do Senhor, a excelência da moralidade de Deus, agora faz parte na vida do homem. Eu e você não temos moral alguma. Nós somos homens imorais. Mas a moralidade do céu, ela vem ser transformadora nas nossas vidas. Ela transforma o nosso ser, ela transforma a nossa vida. Sabe qual o amor que você deve ter pela sua esposa? Quando eu falo de moralidade, é o que Jesus diz, que o homem, ou que o apóstolo Paulo cita também nas suas cartas, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Isso é moralidade, isso é uma virtude do céu, que faz um pensamento diferenciado do mundo, onde nós vemos várias brincadeiras, fazendo degradação da figura da mulher, para que nós, homens, nos sintamos superior ao amor que elas nos dão. E Jesus faz pelo contrário, Ele compartilha o seu amor. Eu citei essa semana também, dizendo que Deus é o único Senhor que se doou pelo seu servo. Nós devemos nos doar por aquilo que amamos e para aqueles que amamos. Nós devemos nos entregar com a virtude do céu agora, para que eles compreendam que a boa obra está sendo feita também em nós. Com isso, nossos filhos vão nos repetir. Lembre que os nossos filhos, a nossa esposa, como se sente segura quando existe uma moral, uma excelência moral na vida do homem. Enquanto o homem leva a sua vida como ele quer, existe uma ansiedade da mulher, sempre esperando algo que não é agradável. Mas quando existe a virtude do Espírito Santo em nós, a mulher descansa, os filhos vão crescendo e, como também diz o salmista, nós vamos lançando os nossos filhos mais longe do que nós fomos, porque a virtude do Senhor também continua na vida deles. Olhar para tudo isso, eu quero compartilhar agora o verso 12, e antes de nós lermos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as virtudes que tem na sua vida? Eu gostaria que a gente não tem muito costume de refletir. Eu não quero que você seja litúrgico mais uma vez, porque palavras vêm, palavras vão, mas em muitas palavras também existe a sabedoria. Eu creio que o Evangelho de Cristo é a sabedoria total para nós. Se você puder, eu sei que há uma brincadeira que nós fazíamos no passado, de stop, não sei se você lembra, ou eu estou muito velho para falar sobre isso, mas as minhas filhas ainda às vezes brincam com isso. Escreve lá nome e assim por diante. Eu gostaria que você falasse com seus filhos sobre a virtude. Se você tiver dúvida a respeito disso, sempre reflita em Gálatas capítulo 5, 22. Vai falar sobre o fruto do Espírito. E aí está a virtude do Senhor. Você pode reler ou reassistir essa mensagem e notar aonde você está sendo virtuoso diante do Senhor. Aonde você, mulher, como também diz a palavra de Deus, a mulher virtuosa edifica o seu lar. E quando falo de virtude, não é virtude própria, porque a virtude está no Senhor. E no verso 12, para nós finalizarmos aqui esse momento, diz assim: estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Verso 12 de 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Eu, quando olho para esse verso, eu lembro sempre de onde Deus me tirou. E como nós falamos do verso 12, quando fala que está pronto para fazer com que lembre essas coisas, eu sempre lembro também do que está escrito em Filipenses capítulo 3, que diz assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo novamente essas coisas para que não é cansativo para mim, mas é segurança para vocês.
Estar seguro é estar relembrando sempre daquilo que Deus fez e daquilo que Ele vai fazer. Isso se chama esperança. Eu tive esperança da onde Deus me tirou e as virtudes que Deus está me levando, mas também preciso sempre relembrar para não retroceder. Eu preciso ir avante, que a virtude do Senhor esteja sobre a sua igreja. O Senhor vai buscar uma igreja cheia de virtudes do Espírito Santo. Também, como diz outro texto, não se apague o Espírito Santo dentro de você. Que você possa criar expectativas todos os dias das virtudes que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu sei que essa semana vai ser uma semana cada vez mais tenebrosa. Os dias são maus, mas a virtude do Senhor, ela prevalece sobre todas as coisas. Lembre-se bem o que foi dito. Vida é sua vida com o Senhor. Piedade ou transformação de vida só é possível através da palavra de Deus. Gostaria de fazer uma oração, lembrando, faça esse exercício com a sua família. Não deixe passar mais um dia sem entender o que é virtude. Feche os seus olhos. Senhor, é sempre uma alegria, Senhor, ouvir a Tua palavra. Sobretudo, ouvir o Senhor falando através da Tua palavra. É maravilhoso saber que o Teu Espírito Santo nos leva à virtude do Senhor. Nos leva a compreender o que o Senhor tem para nós. Como foi dito aqui, não vivemos uma mera existência, onde corremos atrás do vento, onde existe simplesmente desgosto e tristeza no final da vida. Mas vamos nos alegrando a cada dia, porque o Senhor tem sido virtuoso em nós. E a Tua virtude faz com que nós venhamos enxergar claramente a Tua glória, mesmo sem Deus, em qualquer circunstância. Eu te agradeço por essa família que está reunida, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, nesse domingo, meu Pai, separando esse pequeno tempo de reflexão. Mas logo após nós terminarmos esse culto, meu Pai, eu espero que as pessoas possam praticar tudo isso que ouviram. E eu sei que o Teu Espírito Santo está tocando nelas. Eu sei que o Teu Espírito Santo está fazendo com que elas lembrem o que realmente é virtude. E eu sei, meu Pai, que se elas se permitirem, a boa obra vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos felizes pelo motivo de estarmos vivos e agora a vida com virtude. Mas sabemos que uma das virtudes também é a piedade, como dissemos aqui. E piedade significa entender o que Deus me deu, como nós lemos. O que Deus tem me dado também reparto. E eu quero orar também pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pessoas que têm feito isso com excelência. Já compreenderam que não estão apegados a coisa alguma, mas são fiéis ao Senhor. Vamos agradecer? Obrigado, Senhor, pelas pessoas, pelo grande número de pessoas. Eu me alegro em santa felicidade em dizer que 90% da nossa igreja tem uma fidelidade em comum, Senhor. Quando falo em comum, significa que não vem deles, mas é o Senhor que os fez compreender, ó Senhor, que precisam se doar. E fazem isso com alegria, fazem isso com motivação, fazem isso com esperança, sabendo que o Senhor tem dado e sempre vai dar aquilo que eles precisam. Por isso, abençoa cada dizimista e cada ofertante dessa casa. E, ó Senhor Deus, que patrocina o Teu reino. Também me lembro, Senhor, que foi falado de uma frase durante essa semana, em que tudo que tenho patrocina o reino de Deus, porque eu fui patrocinado na cruz do Calvário. Ah, Senhor, te agradeço em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos felizes por também estarmos sempre compartilhando. E você pode compartilhar se inscrevendo no nosso canal.
fazendo com que outras pessoas também venham assistir esse momento tão precioso que nós estamos vivendo. Eu espero que você e sua casa sejam abençoadas, espero que essa semana seja de virtudes do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e eu quero aqui que você guarde no seu coração isso que nós fazemos às vezes como liturgia, mas a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a mais doce comunhão do Espírito Santo, seja derramado hoje e para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Grande abraço.